Bem-vindos ao canal Trajetórias Brilhantes, Conversas de Sucesso. Hoje vocês vão ficar com a minha entrevista e a entrevista de Dr. Márcio. Eu quero convidar vocês para assistir juntinho conosco essa entrevista que está de excelência. Meu nome é Thaisa, tenho 21 anos, sou estagiária e tenho 5 anos como funcionária aqui no Silva Rosa. Comecei aqui com 16 anos como jovem aprendiz e trabalhava como secretária jurídica. Estudava, finalizei meu ensino médio, comecei a cursar Direito, estou no 5º período, estou finalizando e a cada dia que passa eu vejo que tomei a decisão certa. Meu nome é Felipe, sou estagiário aqui no Silva Rosa há 1 ano. Antes eu era estagiário da Superintendência da Câmara de Campos, mas eu resolvi mudar porque eu precisava aprender mais da advocacia na prática e desde que eu estou aqui, cada dia aprendendo mais, hoje eu me sinto preparado para no futuro assumir o cargo de advogado aqui no escritório. Sou Tainá Sampaio, sou secretária da Unidade Santa Maria, tenho 9 meses na equipe, estava desempregada desde a pandemia. O escritório Silva Rosa me deu uma oportunidade, estou grata, realizada e feliz. Cada dia que passa, estou aprendendo como secretária jurídica e futuramente pretendo cursar uma faculdade. Sou Sara Rosa, secretária do Silva Rosa Advogados Associados. Antes eu morava em Cabo Frio e quando vim para Campos, o Dr. Márcio me deu a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz. Estou cursando ensino médio e cada dia que passa eu amadureço como pessoa e evoluo como profissional. E uma perspectiva que tenho é cursar a graduação em Direito para ser futura advogada no Silva Rosa. Eu sou Janaína Salles, sou secretária do Silva Rosa, passei a integrar a equipe tem 1 mês. Antes estava sem trabalhar desde a pandemia. Estou aprendendo muito com essa nova realidade de secretária jurídica. Lidar com os clientes tem sido desafiador, mas estou superando. Eu conheço o Dr. Márcio e a doutora Beatriz antes deles serem advogados. O Dr. Márcio, seu primeiro estágio foi com um amigo, Dr. José Eugênio, que foi uma inspiração para ele. Hoje estou aqui fazendo parte de sua equipe. O escritório tem me inspirado a fazer uma graduação em RH para melhor agregar a equipe. E uma vitória pessoal também. Eu sou a doutora Clara, trabalho aqui no Silva Rosa Advogados Associados há cerca de 1 ano. Eu trabalho na parte do direito do consumidor e do direito bancário. Meu nome é doutora Roberta, eu trabalho aqui no Silva Rosa Advogados Associados já há 2 anos. Eu atuo nas áreas de direito do consumidor e direito bancário. Bom, antes de atuar aqui no escritório, eu era estagiária e recebi essa oportunidade do Dr. Márcio, da doutora Beatriz, e a perspectiva para o futuro é aumentar a nossa cartela de clientes, tanto no direito do consumidor quanto no direito bancário. Antes de atuar aqui no Silva Rosa, eu trabalhei em um outro escritório, tive uma experiência em outro lugar, e no início do ano de 2022 a doutora Beatriz me chamou junto com o Dr. Márcio para vir fazer parte da equipe do Silva Rosa, e os planos para o futuro são crescer ainda mais junto com o escritório, aumentar as demandas aqui no que tange direito bancário, direito do consumidor, em todas as áreas também que a gente acaba atuando. Olá, eu sou José Márcio da Silva Rosa e hoje eu convido vocês a conhecer um pouquinho da minha história e da minha sócia Beatriz Barreto aqui no Silva Rosa Advogados Associados. Vem com a gente, vem conhecer um pouquinho da nossa trajetória. Bom, eu sou filho de trabalhadores rurais, tenho 31 anos. Eu não venho de família rica ou que tenha algum histórico na advocacia. Pelo contrário, meus pais sempre trabalharam na zona rural para poder sustentar a família. Meu pai, a vida toda que eu sei, ele trabalhou como caseiro. Então, nessa ideia, dessa realidade que eu vivia, a minha pretensão nunca foi ser advogado. Eu achava que era algo muito distante para mim. Eu sempre quis era estar envolvido naquela questão agropecuária. Por isso que meu intuito, anteriormente, era de me tornar veterinário. Acontece que, com meu pai mudando para São Francisco de Itabapoana, a gente foi morar de caseiro também, numa propriedade rural lá, e meu pai foi trabalhar para o procurador do município.
E trabalhando para o procurador do município, surgiu a possibilidade de eu começar como office boy na delegacia de polícia de São Francisco. Então, eu já começou a aparecer novos caminhos à minha frente. Começando na delegacia, eu experimentei uma nova realidade, novas possibilidades também. Então, terminei meu ensino médio, já trabalhando na delegacia, comecei a aprender e a subir um pouco de nível dentro da delegacia. Saí de office boy para trabalhar internamente na delegacia, como assistente do delegado, assistente também em cartorário, trabalhando com inquéritos policiais. E depois, terminei o ensino médio, comecei a faculdade. Na faculdade, eu achava que eu ia ficar apaixonado pela área criminal, mas na realidade foi algo que foi acabando, foi esse gosto pela área criminal da delegacia. E depois que eu terminei a faculdade, eu vi que o meu intuito, na verdade, nunca foi voltado para a área criminal. Até porque quem acompanha nas redes sociais viu recentemente que eu tive que fazer um favor para outro colega. Então eu tive que socorrer ele numa prisão de um cliente dele. E ele estava no Rio e eu tive que agir aqui. Então eu fiquei até 2 horas da manhã resolvendo essa questão. Na delegacia eu comecei a mudar minha visão de mundo, né? Então novas realidades se apresentaram e também novas ambições se apresentaram também. Eu fiquei mais ou menos 5 anos na delegacia, terminei o ensino médio, eu tinha começado com formação de professores, mas não foi minha adaptação ali muito boa, eu não gostei muito. E voltei para o geral, concluí o geral, terminei. Ainda na delegacia, eu fiz vestibular para a FDC, passei, comecei a estudar na FDC, trabalhar na delegacia e a vida foi indo, né? Nesse período em que eu estava na faculdade, eu saí da delegacia, depois desses 5 anos. 2 anos depois que eu tinha começado a faculdade, eu acho que saí da delegacia e aí eu comecei a estagiar no Tribunal de Justiça, no Fórum de São Francisco. No Fórum de São Francisco, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, porque um pouco antes disso, eu tinha distribuído o currículo por campus. E aí eu fui chamado para um escritório, que é o prédio onde eu tenho meu escritório hoje. Fui chamado para trabalhar, comecei a trabalhar aqui. No primeiro mês, eu já de meio período, eu acabei sendo integrado em período integral. E aí a realidade se mudou novamente. Então tive que focar um pouco mais na faculdade, só que entra uma história que é muito longa e eu vou tentar resumir, que o período de faculdade para mim foi o mais sofrido possível. Sem dinheiro, distante de casa, depressão, ansiedade, vim morar em Campos, não tinha condição de me manter o suficiente. Então muita coisa ia se apresentando e o que a gente chama hoje muito de frescura, essa questão de depressão, ela desencadeia de várias formas. Eu fiquei muito mal, eu acabei perdendo alguns períodos na faculdade, tive um pouco de dificuldade até por causa dos valores que eu tinha que pagar, eram altos. Então da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tinha condição para isso, o escritório ainda não me pagava. Obviamente estagiário, não sei se você sabe, mas estagiário de direito não é tão bem remunerado. Então a gente não ganhava tão bem assim para poder ter uma vida confortável. Enfim, venci essa fase, concluí a faculdade, fiz a prova da ordem, passei na prova da ordem, realizei o sonho de me tornar advogado, que até então, pelas dificuldades que você havia apresentado, eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Mas acho que eu provei o contrário, passei. Bom, é importante falar também que assim que eu vim trabalhar em Campos, nesse escritório, era do Dr. José Eugênio Coque Torres, que foi um pai para mim, assim, incrível. Ele, em 2017, faleceu. A gente estava até... Eu havia conversado muito com ele nesse final de 2016 para 2017, que ele descobriu que eu tinha depressão. E aí ele falou assim, olha, esse ano eu vou pegar junto com você, que era já 2017, vou pegar junto com você e a gente vai vencer isso e vamos mudar essa sua história.
só que aí ele faleceu. Aí eu falei assim, pronto, acabou minha vida, eu não vou fazer o que agora? Não tinha mais força de vontade para nada. Mas, querendo ou não, eu não sei de onde surgiu essa força, que os amigos, né, falaram para mim, Márcio, você já tem o ponto, tenta assumir isso. Eu fiz algumas parcerias com os professores da faculdade, que me ajudaram, então consegui manter um pouco do escritório, eu ainda era estudante. Logo depois, eu fechei algumas parcerias com advogados, com o escritório de advocacia, não deram muito certo, né? Serve para experiência, isso aí eu tenho quase que doutorado em questão de parceria nesse sentido. Então, não deu muito certo esse tipo de parceria. E aí eu já estava finalizando a faculdade e tinha uma colega minha que já tinha passado na OAB. Aí ela chegou para perto, depois vocês vão conhecê-la. A gente começou a trabalhar junto. E aí o escritório começou o formato do Silva Rosa começou a se formar e a gente começou a crescer um pouquinho. Bom, fechando essa parte de faculdade OAB, eu estou aqui na recepção do escritório. Vocês vão encontrar daqui a pouquinho com a doutora Beatriz, que eu vou entrevistar ela, contar um pouquinho da história dela para vocês também. E finalizando um pouco aqui dessa minha história, o que eu tenho muito a dizer para você que está começando é não criar muitas expectativas para que você não se frustre. Não estou falando para você deixar de sonhar, isso jamais. Mas que você tenha, pelo menos, a força de vontade de correr atrás dos seus sonhos. Mas as expectativas têm que ser alcançáveis. Porque se você começa a criar algo que você jamais vai conseguir, você vai começar a se frustrar, vai ficar infeliz e não vai conseguir realizar nem 1% do que você pensava que poderia. Hoje, me sinto um pouco realizado, tem muita coisa ainda para conquistar. O escritório está em crescimento, já temos a primeira sucursal em Santa Maria de Campos, a segunda está em produção, verá São Francisco de Itabapoana, o terceiro escritório, e nós temos atuação também em outros estados, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas. A gente está conseguindo fazer um trabalho à distância importante. E hoje eu posso dizer assim que a minha equipe aqui do escritório faz essa engrenagem funcionar muito bem. E logo logo a gente vai estar abrindo também novas vagas. Então, quem sabe você que está assistindo vai estar aqui com a gente. Bom, falar do Silva Rosa hoje muita emoção. Porque imagina, alguém que saiu lá onde Judas perdeu as botas para hoje estar numa estrutura no centro de Campos dos Goytacazes. Bom, hoje o escritório conta com uma equipe de 2 sócios, eu, doutora Beatriz, somos sócios do Silva Rosa, eu estou como sócio administrador no momento. Temos 2 estagiários, 3 secretárias, eu esqueço que tem mais uma contratação já. Temos 2 advogadas trabalhando aqui no escritório para outras áreas, além da que a gente já atua especificamente, porque a doutora Beatriz ela é voltada mais para a área de família e de trabalho. Eu fico com previdenciário e administrativo. E aí nós dois ainda a gente se encontra nas questões cíveis a serem realizadas. E a doutora Roberta fica com a área de consumidor, a doutora Clara Barreto com a área de direito bancário. Então, e a gente, além disso, temos outros escritórios parceiros para as questões que a gente não atua tão diretamente, como criminal, a gente tem um parceiro específico para essas questões, temos também para as questões tributárias, são coisas mais específicas. E a ideia de um escritório, eu sempre falo isso, porque se você não foca em algo para você ser o melhor, você vai pegar qualquer coisa que aparece na sua frente e vai fazer sem se dedicar ou estudar o suficiente para que você apresente o seu serviço da melhor maneira possível. Então, sempre é importante, escolha uma área de preferência e dedique-se.
Ah, mas você está falando isso, mas seu escritório tem outras áreas. Mas veja só, eu sou especialista em direito previdenciário. A minha segunda fase da OAB foi direito administrativo e não paro de estudar nela. A doutora Beatriz foi direito do trabalho e direito de família, ela tem especializações nessas áreas. Aqui no escritório direito bancário, eu enxerguei que tínhamos um ramo que a gente não explorava tanto. O escritório forneceu um curso de especialização para essa nova associada, que é a doutora Clara, excelente profissional em direito bancário. Ela é especialista em revisões bancárias, empréstimos indevidos, todas essas questões que se trata de contratos bancários. A doutora Clara é especialista aqui no escritório. A doutora Roberta também, na área de consumidor, ela manja muito, ela tem total know-how para isso. Aí você, como eu falei, se você for pensar, mas você pega todas as áreas, criminal, por exemplo. Criminal é uma área que você precisa de muita dedicação. Às vezes a gente pode atuar, como eu fiz recentemente, tive uma atuação na delegacia e no presídio, mas é uma coisa que desgasta muito. Então você precisa dedicar muitas horas de estudo e dedicação na execução do serviço, porque é um direito, é uma área do direito muito romantizada nos livros, mas na prática você tem que labutar muito. Então, essas áreas que a gente não atua especificamente aqui no escritório, a gente tem parceiros fixos para que atue nessas questões. Bom, como eu falei um pouco anteriormente, o escritório está em processo de crescimento. São Francisco está chegando, se Deus quiser, e logo, logo vocês terão a visão do escritório de Santa Maria. O de São Francisco ainda não será possível, porque a gente ainda está escolhendo o local que será implantado o novo escritório. Bom, fica agora com a entrevista minha com a doutora Beatriz. Vamos saber um pouquinho dela, vamos bater um bate-papo. E se você tiver qualquer pergunta e queira fazer diretamente para a gente sobre a profissão, pode deixar aqui embaixo, que será um maior prazer responder você. Bom, agora vou entrevistar a doutora Beatriz Barreto, a minha sócia aqui no escritório. Ela tem o prazer de trabalhar comigo todos os santos dias. Bom, Beatriz Barreto, vou pedir para você fazer uma apresentaçãozinha breve sua para quem está nos assistindo. Então, vou falar meu nome todo, que eu gosto muito, porque é bem grande. Beatriz Freitas da Silva Barreto, tenho prestes a fazer 29 anos, tenho uma especialização em Direito do Trabalho, com ênfase em Previdenciário. Estou terminando minha pós agora em Direito de Família, sou sócia desse ilustre colega, e venho de São Francisco também. Agora ele vai fazer umas perguntinhas, que possivelmente vocês vão ter uma noçãozinha da minha trajetória. Vamos lá. A gente se conheceu no ensino médio, em São Francisco. Formação de professores. Sim. Ela terminou a formação de professores. Eu exerci a profissão. Eu fugi um pouco das crianças. Fala assim pra mim, como que surgiu essa vontade sua de fazer direito? Então, direito nunca foi minha primeira opção, Eu queria fazer serviço social, e meu pai falou que não seria viável para mim, e comecei a fazer vários testes vocacionais na internet e sempre dava direito. Quando falei para ele que eu queria fazer direito, ele ficou maravilhado, porque era o que ele queria ter feito, E primeiro período, segundo período, foi bem complexo, eu achava que não seria para mim. A partir do terceiro período, fui tomando gosto pelo direito. Engraçado você falar dos seus testes vocacionais. Eu ainda não comentei no outro, mas eu cheguei a entrar no seminário fazendo teste vocacional para discernir um pouco qual seria o meu caminho, assim. Você, vamos imaginar, você saiu do ensino médio e foi direto à faculdade. Sim. Qual foi a sua maior dificuldade na faculdade? Então, a questão de locomoção, para mim foi muito difícil. Essa questão que eu morava em São Francisco, em Guaxindiba, e tinha que vir todos os dias para campus estudar. Então, fazia estágio, desde o primeiro período, eu consegui estágio, e fazia estágio pela manhã, e um período à tarde, ia para a faculdade, você voltava. Você fazia estágio onde?
primeiro estágio foi na Defensoria Pública de São Francisco e depois eu fui pro tribunal. Foi antes de você... Depois você ir pro tribunal ou antes? Antes. Depois você veio pra Campos, começou a estagiar aqui em Campos também. Depois. Foi no 6º período, eu vim pra Campos, né? E fiz concurso de estagiário, que a gente tem concurso de estagiário no direito, né? Pra quem aí quer fazer direito, né? Na nossa época, eu não sei agora, mas na nossa época tinha concurso. Fiz pra Procuradoria-Geral do Estado. Pra Procuradoria ainda tem. Então. Procuradoria do município também tinha. Fiz pra Caixa Econômica Federal. A Justiça Federal sempre tem os fóruns, sim, né? sim. Os fóruns estaduais, eu acho que é pela aquela empresa, CIE. Isso mesmo. Centro de Integração, alguma coisa. Eu lembro que é o CIE. Vocês podem até procurar na internet aí, se vocês tiverem interesse. Os fóruns estaduais, os estágios deles são pelo CIE. Já o federal é concurso mesmo, tem que fazer inscrição, tudo certinho. E eu fiz concurso, passei em todos que eu fiz. Comecei dando estágio, inclusive, o senhor me indicou aquele primeiro estágio. O primeiro estágio num escritório, e depois eu fui para Caixa Econômica Federal. Depois da Caixa Econômica eu retornei, né, para a Defensoria Pública daqui de Campos já. Quanto você passou por esse período seu de faculdade já morando aqui em Campos? Do 6º período em diante. 6º período em diante você passou a morar em Campos. Na faculdade, o que foi marcante assim para você, que você possa falar assim, eu gostaria de viver esse momento novamente? Para mim foi o primeiro período e quase o último. Foram um júri simulado. Eu achava maravilhoso aquilo, que era o mais próximo da realidade que a gente poderia ter assim, na faculdade. Na verdade, a universidade em que eu cursei não tinha muito essas questões, né? Tinha testes orais, né? Tinham os professores muito temidos. Então eu acho que isso é muito marcante para nós, né? Eu estudei na Cândido Mendes. Sim. E tinha os professores da minha época muito marcantes. Então eu acho que isso já era um marco muito histórico da faculdade, né? Todos temiam, chegava a época de prova, era um estado de nervo muito grande. E isso me marca até hoje, porque a crise de ansiedade que nós tínhamos aumentava assim em 100%. É verdade. Porque era semana de prova, era uma prova em cima da outra, às vezes eram 2 provas no mesmo dia. E como todo estudante, né, a gente quase não estudava muito antes da prova. Era 1 mês antes da prova que começava estudando para conseguir aí... Quase isso. Quase isso. A biblioteca também era um lugar que eu estudava muito. Era um lugar de um ar-condicionado excelente, né? Então era um lugar que era o foco ali. O que a Beatriz de hoje falaria para a Beatriz da faculdade? O José Márcio falaria assim, seu Pateta, estuda mais um pouquinho. Você falaria o que para você hoje? Aprender muito a discernir as pessoas. O que realmente... Você teve alguma inimizade na faculdade? Olha, a faculdade, o último ano desse período, né? Praticamente é uma parte da vida da gente que a gente passa a ter contato com pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, e é todos os dias, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Eu tive um momento assim muito marcante na minha vida, né? E o que eu diria é: não confie muito nas pessoas que te mostram muita beleza em sua vida. Aprenda a discernir mais as pessoas, quem você quer ao seu lado. Isso é maturidade. Mas se eu pudesse dizer assim, isso pra mim lá atrás, aprenda. Não em relação ao estudo, porque eu sempre gostei muito de estudar. Sempre professora. Minha mãe é professora, pedagoga, né? Já trabalha no estado mais tempo que eu tenho de vida, né? Mais que minha irmã tem de vida. Nossa. Então, mas eu falaria pra mim, aprender mais a discernir as pessoas que eu quero ao meu lado. Interessante. Realmente a gente às vezes se engana muito com as pessoas. Mas acho que talvez não seja nem erro nosso. São daquelas pessoas que têm essa vontade de fazer o mal pra gente. Eu costumo dizer, doutor, que
faculdade, eu tive o céu e o inferno ao mesmo tempo. Mas foi algo assim, muito prazeroso. A gente amadurece muito. A gente vem do interior, né? Quando a gente vem para uma cidade grande, né? Que é Campos, pra gente do interior, Campos é uma cidade muito grande. Hoje a gente já tá enjoado, mas não, estamos lá. Mas vir para uma cidade grande, ter uma certa liberdade, faz também com que a gente crie maturidade, porque a gente tem que saber se controlar também. Como eu falei anteriormente, você passou a morar em Campos, aí a gente tem que cozinhar, fazer compras. Sim. Uma coisa que eu achava assim, que eu morria de vergonha de fazer, e nós fizemos muitas vezes juntos, era ir para o supermercado fazer compra. Era aquela vida assim de você começar a cuidar da sua casa e cuidar de si mesmo. Então é uma realidade que a gente passa a enfrentar que faz a gente amadurecer. É triste, doutor, é fazer aquela listinha. Não era tão confortável. Se passasse um centavo, devolver alguma coisa. Mas o medo não era nem faltar, o medo é chegar no caixa e passar aquela vergonha, né? A gente do interior tem tanto medo de passar vergonha perto das pessoas que a gente acha, assim, que são pessoas muito mais evoluídas, às vezes não são, né? Isso é verdade. Mas a gente sabe muito bem que é passar muito perrengue, andar muito de bicicleta, né, doutor? Vamos deixar baixo essa história. Vamos pular um pouquinho isso daqui. Só para vocês saberem, nós somos vizinhos de porta. Nós saímos de São Francisco, cada um seguiu o seu caminho, nos reencontramos aqui em Campos, fomos vizinhos de porta e hoje a gente é sócio. Vamos pular essa parte. Vamos para aquela seguinte. Você passou na OAB. Sim. Como foi o início de carreira? Porque a gente sabe que eu acho que ainda tive um privilégio de começar a trabalhar em escritório, a ter essa vivência antes da faculdade, antes de me formar. Então eu meio que já tinha uma certa clientela, um certo conhecimento de como é aquela realidade antes da faculdade. Você, depois que se formou, você montou seu escritório, teve sociedade. Como foi essa experiência para você e o que você também dá de lição para quem está nos assistindo, que é jovem advogado, que talvez gostaria de iniciar a carreira, passou na OAB agora, o que vai fazer? E até para quem não passou na OAB também. Você não precisa esperar para poder fazer alguma coisa da vida. Então, no ano de 2017 eu finalizei a faculdade. Né? Em 2018 foi um ano muito difícil para mim, como o senhor relatou na sua entrevista. Eu também tive problemas com depressão, tive problemas de ansiedade, então foi um ano... Eu acho que ser muito juntos, não? Eu acho que uma energia. Alguma coisa assim. E eu fiz um ano meio sabático, mas um ano, mesmo sabático, eu montei a sociedade. Mas eu acho que a gente não tinha maturidade para desenvolver essa sociedade. Até não só essa vivência de sociedade, né, você lidar com outra pessoa, mas pra gente ter maturidade, para lidar com clientes que normalmente são mais velhos do que a gente, é muito difícil. E o ano de 2019 eu falei, eu vou fazer a OAB. Eu tinha feito em 2018 a primeira fase, não fui fazer a segunda, então fui desclassificada. E 2019 eu fui fazer, foi no dia do meu aniversário, passei na primeira fase. Fiz a segunda, passei. Você fez a segunda em penal ou trabalho? Que eu lembro que você estava estudando para penal. Sim. Em 2018, quando eu fiz, a gente tem que escolher logo, né? Sim. E eu tinha escolhido penal, mas eu não fui fazer, então esquece. Logo mudei para trabalho com a influência de professores, né? Que são muito bons. Né? Inclusive, nós temos aqui o livro dele. E eu modifiquei para o trabalho. Foquei muito e falei, eu preciso passar e vou passar. E eu acreditei muito em mim, então na minha casa tinha post-it colando pra tudo quanto é lugar. Mas de início foi muito complicado porque eu não tinha uma clientela. Eu tinha alguns clientes. Nossa, como manter um escritório, né? Então eu já tinha desmanchado a sociedade e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E logo em seguida, né, em 2020, veio a pandemia. Apesar de ter alguns clientes, fazer de casa, então eu peguei uma fase de começo de pandemia, né, para iniciar os trabalhos. E foi quando nós nos reencontramos novamente para trabalharmos juntos, né? E a gente começou trabalhando,
Ela não quer admitir, mas ela vivia correndo atrás de mim, ela não vive sem mim, é impressionante. E foi aí que realmente comecei a ingressar no campo de trabalho. Mas eu nunca, doutor, isso eu quero deixar muito claro para as pessoas, principalmente os jovens advogados. Sim. Logo no começo, eu já fui fazer uma especialização no direito do trabalho. Por quê? Eu precisava ter uma formação a mais, porque o mercado já está muito abarrotado. Eu lembro até que você foi presencial, foi do Cristiano Fagundes, que é... Eu vou usar o slogan dele, que eu acredito que tenho certeza que esse slogan é verdadeiro. É a melhor pós do país. Então, essa pós comecei antes da pandemia, logo assim que eu passei na OAB, e terminei já na pandemia e tal, mas eu precisava fazer essa pós porque eu precisava ter um plus. Sim. E o diferencial, né? Já começou. E eu tinha que ter um nicho aonde eu iria seguir com mais afinco, que sempre foi em direito do trabalho. Falando em nicho, você falando em direito do trabalho, você acha que é importante que o advogado ele se especialize diretamente em uma área, que ele diga, vou trabalhar em direito do trabalho? Porque se ele se especializa e foca nisso, ele não vai deixar de pegar uma gama de clientes? Não acredito que ele não vai deixar de pegar, porque existem parcerias. Como nós estamos nos especializando, outros colegas também. Então é uma forma de trabalharmos em conjunto, porque o nosso ramo de trabalho, nossa profissão é muito desunida, né? Então a gente fazendo a parceria é uma forma de união também. Sim, né? E a gente não pode ser bom em tudo, porque a gente não é perfeito, né? Então a gente tem que sim escolher um ramo para prosseguir, né? E fazer parcerias. E o direito, cada ramo ele é tão amplo que a gente fica imaginando assim, se eu mal dou conta de uma área, imagina me dedicar a várias áreas, ser um generalista. Generalista hoje a gente já compara como se fosse um clínico geral, né? Um médico clínico geral. Qualquer coisa que chega ele tem que saber lidar. E aí a realidade é que a gente não consegue se dedicar o suficiente para trazer o melhor resultado. Sim, nós não somos um HD humano para saber de todas as áreas. Normalmente as pessoas veem o vadimeco na mão da gente e perguntam o seguinte, já leu tudo? Não! Verdade. A gente não tem que ler tudo. A gente precisa saber consultar. Sim. Né? Saber procurar, isso que é importante. Até porque na faculdade a gente acaba passando. Mas você não precisa pegar e fazer uma leitura. Eu aconselharia a ler mais doutrina do que o próprio... Se você for fazer concurso, tudo bem. Uma lei específica, alguma coisa, vai ter que fazer a leitura da lei seca. Mas, para você aprender mesmo, entender, doutrina é o melhor. Mas, doutor, hoje eu digo o seguinte, a gente nunca para de estudar. É verdade. Porque todos os dias você tem que estudar para fazer uma inovação, para fazer uma petição intercorrente, você precisa ter uma noção geral, mas a gente acaba estudando todos os dias. A nossa profissão é assim. O direito é muito vivo, né? A jurisprudência muda a todo momento. Então, realmente, a gente tem que ficar se atualizando, que é estudar recorrentemente. Sim, e direito muda conforme a sociedade vai mudando. É quase que um reflexo da sociedade, né? Uma das fontes do direito, né, acaba sendo isso. Vamos voltar aqui rapidinho, só para os novos advogados que está começando. O que você indicaria para quem vai começar, se ele deveria entrar numa sociedade imediatamente? Qual o primeiro passo assim, que você acha que o advogado deveria fazer? Passei na OAB, quero abrir meu escritório. Eu abro meu escritório, vou trabalhar de parceria. O que você acha, na sua opinião, o que você acha que seria o melhor caminho para quem passou hoje na advocacia, passou na prova da ordem? Não acho que abrir um escritório seja a sua melhor opção, porque você já abre um escritório com despesa de aluguel, você tem luz, você tem internet, né? Você tem água, você tem várias despesas, você tem sistemas que você precisa para te auxiliar no dia a dia do advogado. Sem contar que a gente já passa na OAB já devendo, né? Porque você já tem as anuidades, o token. E a anuidade mais cara, né? E o estado do Rio de Janeiro tem esse privilégio de ter a anuidade da OAB mais cara do país. Né? Então a gente não está preparado para isso. Então acho que as parcerias são muito viáveis. Hoje em dia nós temos aqui no nosso escritório 2 associadas. Sim. Né? Então é importante você ter contatos, você ter saber fazer uma coisa que o senhor fala muito:
Network. Isso! Tem que saber fazer. Gente, utiliza os meios gratuitos que nós temos, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, são meios gratuitos. Procura ter mais conhecimento, não somente da área técnica, mas para você ter um escritório, você tem que saber administrar. Você tem a parte do pessoal, né? A administração financeira e a administração de processos. É verdade. São muitos prazos, são andamentos. Nós trabalhamos com prazo, sob pressão sempre, né? Entra relacionamento de cliente também. Então, Temos que pensar nisso. temos que ser um pouco de psicólogos, nossos mesmos, né? Porque a gente tem. É verdade. A sorte que a gente temos um ao outro e os colegas também pra gente ficar reclamando um pouco. Mas eu não aconselho, doutor, a montar um escritório, não. De início, não. É muita despesa para quem está começando e você tem pouco conhecimento ainda de vivência de escritório. É verdade. Vocês têm que pensar que você pode ter tirado as melhores notas na faculdade, passado na OAB com a sua nota máxima, só que isso não vai te ajudar em nada na prática. Você executar tudo que você aprendeu é muito difícil. Às vezes, a questão prática, que eu acho que deveria hoje em dia ser avaliada pelas faculdades, não só aquela prática ali do núcleo de prática jurídica, Sim. mas eu penso que talvez poderia ser mais amplo. Ensinar o advogado realmente como que é a vivência de um escritório de advocacia, para ele entender os custos. A base de ter um escritório. Acredito que as faculdades precisam colocar mais a questão de relação social do advogado, do estudante de direito, não somente na área técnica. É muito importante a área técnica, sem ela a gente não estaria aqui. Sim. Mas, no entanto, a gente precisa saber como lidar com o cliente. Gente, isso é cansativo. Um exemplo disso, além disso, né? Vou botar como exemplo, mas além disso, eu sei que você estuda muito para a OAB. Você vai estudar um código de ética. Você estuda na faculdade, estuda para a OAB. Coloca o código de ética em prática para você não se tornar um profissional mal visto. Porque não tem coisa pior de você lidar com um profissional sem ética. Sim. Não tem. Eu já tive várias experiências negativas que a gente aprendeu isso na prática, vivendo isso. Como a gente tem colegas que não merece ter a gente trabalhando junto. A gente não merece ter esse tipo de pessoa na nossa vida. Então, além de você colocar em prática código de ética, uma vivência real do que é trabalhar em um escritório de advocacia, aprendendo de fato como é lidar com o cartório, como é falar com o cliente, saber entender a necessidade do cliente e também saber passar para ele, porque quando você dá boas notícias, é sempre muito fácil. E agora quando o cliente chega reclamando porque o processo está demorando demais, você tem que ter um jogo de cintura, não é mentir para o cliente, mas você tem que mostrar para ele uma realidade que o sistema judiciário vive e também como que você vai lidar para não perder o cliente. Tem coisas que você vai aprender só na prática mesmo. Isso a gente não vê, porque normalmente as nossas práticas, os núcleos jurídicos, eles não dão muita ênfase, eu acho, dessa relação de estudante de direito com a pessoa que procura uma assistência gratuita nesses... Na minha prática, era mais pra gente aprender as peças. Sim. Foi mais pra isso mesmo, essa questão assim. A própria OAB, a própria prova da OAB, ela não te dá capacidade, né, para se tornar advogado. Na verdade, ela só tá ali para ver se você sabe uma questão técnica. É uma avaliação de conhecimento, assim, bem superficial, eu diria. Superficial não, porque a gente estuda muito pra ter que passar. Sim. Mas a gente não consegue dizer se você será um bom profissional só porque você passou na prova da OAB. Eu conheço gente que tirou notas excelentes na OAB, gente que tirou um limite pra passar, e quem tirou às vezes nota muito boa não é um bom profissional. Pois é. Então a gente tem que linkar muito isso para saber que tirar notas boas não significa ser excelente profissional. Exatamente. Bom, hoje, você sendo advogada, sócio do Silva Rosa Advogados Associados,
como que você enxerga a sua profissão daqui a 5 anos? E depois que você responder isso, eu queria que você desse uma dica para quem está nos assistindo de como começar a carreira. Qual o caminho que você acha? Então, daqui a 5 anos, pretendo estar trabalhando muito mais do que hoje, né? Pretendo que o nosso escritório tenha outras sucursais com profissionais capacitados, né? Em que a gente administre muito mais, né? Porque a administração é fundamental para qualquer negócio, porque é um negócio, né? Uma empresa. Então, Lidar com o escritório tem que ser como se fosse uma empresa. E pretendo muito mais clientes, o quádruplo de clientes, né, rotativos, e pretendo muito na parte administrativa, que fiquemos mais na parte administrativa, com as relações pessoais com os clientes, né, que nós tenhamos uma equipe de excelência que a gente está formando hoje, os nossos estagiários hoje serão nossos associados de amanhã. Inclusive, a gente está gravando aqui embaixo no escritório, eles estão nas salas de cima trabalhando. Então a gente precisa disso. Eu vejo que a gente tem muita capacidade de estar num local muito mais avançado. Inclusive, doutor, uma coisa que antes mesmo de dar dica, é que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, para o senhor, pessoas de dentro mesmo de casa. Nós não tivemos padrinhos na advocacia. Nós abrimos um escritório, começamos o escritório com padrinhos. É verdade. Né? Nós viemos do nada. E onde nós estamos hoje, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Eu me sinto muito honrada de viver, sobreviver da advocacia. A gente tem muitos colegas que já passaram, eu já encontrei com vários. Não estou desmerecendo não, mas para quem estuda muito, eu encontrei com pessoas dirigindo Uber. Não estou desmerecendo a profissão, mas você estuda demais e às vezes não consegue se inserir no mercado de trabalho. É muito triste isso. E a gente, como você falou, sem padrinhos, nós construímos e estamos construindo, na verdade, a nossa carreira, e nós sobrevivemos disso daqui. Nós tiramos o nosso pão daqui. Então, se nós conseguimos, por que você que está aí não consegue? Mas nós trilhamos a seguinte situação. Fizemos parcerias, né? Da parceria viemos para a sociedade, né? E nos especializamos. Eu tive que mudar a ideia dela, porque na verdade a minha também. Nós tivemos algumas experiências com algumas parcerias e nós falamos um pro outro assim: parcerias nunca mais. Jamais. Sociedade também, nem pensar. A gente nunca pensava mais em ser sócio, porque nós já tivemos tantas situações complexas, né, que a gente tinha receio. Mas a maturidade da gente, né, e saber, gente, trilhar degrau por degrau. Não queira começar de cima, né, porque a queda normalmente é muito brusca. Então a gente tem que começar realmente de baixo, começar a fazer o alicerce. A base é importante, né? Muito importante. Bom, agora dá a dica. Então, a dica, eu acabei de conversar com o doutor, né? E a dica é o seguinte, gente, se especializa, né? Monte parcerias. Depois, futuramente, se você tiver confiança em alguém para ter uma sociedade, como nós temos hoje, tenha uma sociedade, mas começa do básico, se especializa, forme parcerias, se expanda, não tenha medo de aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, tá? Eu tenho esse grande lema: quem não é visto não é lembrado. Dê dicas, ter uma relação pessoal com o seu cliente de forma profissional, mas que você tenha com ele situações que deixem ele à vontade e que façam ele confiar em você para que ele te indique para outras pessoas. Isso tem muito, às vezes a gente fica com aquela coisa assim, naquela festinha, aquela reunião de família. A gente chega lá e alguém começa a perguntar alguma coisa, porque parece que advogado é igual aquele ponto de informação. Todo mundo quer tirar uma dúvida, que eu tenho ódio dessa palavra. Não tiro dúvida. É só uma dúvida. É só o que nunca é só uma dúvida. É o início de você começar um contato com uma pessoa. Não seja ríspido quando a pessoa te pergunta assim, mas você tenta trazer ela, agendar um atendimento no seu escritório ou em algum local. A gente tem as salas da OAB que estão disponíveis para que o jovem advogado que não tenha um escritório possa atender lá sem o menor problema. Então, tenta agendar, porque você está num ambiente ali, você não é apropriado para você discutir sobre isso.
mas você pode deixar o melzinho na boca da pessoa, Sim. levar para o seu escritório e ir lá oficializar um atendimento com ele e quem sabe fechar seu primeiro contrato. Sim, além de que a nossa profissão é muito visual. Então tente ser o mais profissional possível, né? Saber se portar também, o público é essencial. Sim, outra coisa, tem um número pessoal e tem um número profissional. Isso é verdade. Porque a gente precisa viver também, né, doutor? A gente aprendeu na prática isso, né? Sim, porque eram momentos assim, um domingo à tarde, eram momentos às vezes de madrugada, que situações que não eram, né, de urgência, né? A gente optou em não atuar na área criminal, eu acho que exatamente para não ter essa necessidade de que nossos clientes nos liguem fora de horário. E nem final de semana, porque a gente não precisaria disso. Mas é sempre bom separar profissional do pessoal. Sim. Bom, essa foi a nossa primeira entrevista para o nosso canal no YouTube. Doutora Beatriz, junto comigo, nós vamos entrevistar outros profissionais nessa primeira temporada do canal. Nosso canal, Trajetórias Brilhantes, Conversas de Sucesso. Toda semana terá um vídeo novo para que você possa assistir, conhecer um novo profissional, conhecer um pouco da história dele, quais foram as suas maiores dificuldades, que você também vai conseguir trilhar o seu caminho, talvez evitando essas pedras, né? Então talvez isso vai ajudar você. O intuito desse canal é exatamente isso, mostrar que pessoas que nem sempre teriam a possibilidade de chegar onde chegou, mas está ali vencendo a cada dia. Beatriz, tem alguma palavra para falar? Pessoal, a gente vai fazer essas entrevistas, né? E vamos tentar inspirar vocês, né? Para que vocês saibam escolher a sua profissão. Apesar que a gente vai tirar, né? Vai chegar aqui para o nosso lado direito, mas espero que vocês aprendam que a profissão tem que ser muito bem escolhida, porque é para a vida inteira. Exatamente. Até a próxima entrevista. É um prazer ter você conosco. E não esqueça, curta o nosso canal, se inscreva. Estamos à disposição. Coloque o que você achou aqui nos comentários. Dê dica de como melhorar para poder a gente levar sempre o melhor para você. E caso de dúvidas também, vocês podem colocar. Sim, perguntas, a gente pode até perguntar os próximos, né? Sim, sim. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.